6 horas e 58 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E já tomou posse na sede da SUFRAMA o novo superintendente da autarquia. Escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, Alfredo Menezes é o terceiro militar a assumir a superintendência da Zona Franca de Manaus. Doutor em planejamento, o coronel reformado do Exército tem a missão de fortalecer o modelo que foi pensado para dar visibilidade econômica ao Estado, mas que vem perdendo força ao longo dos últimos anos. E para explicar quais as metas à frente da SUFRAMA, a gente recebe aqui no estúdio o novo superintendente. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um excelente dia. Muito bom dia, Adriane. Para mim é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com você e no seu programa no Manhã no Ar, que é líder, de audiência nesse horário. Muito obrigada por sua participação aqui, por ter aceito o nosso convite. O senhor tem pela frente agora um trabalho bastante árduo, que está comandando a SUFRAMA. A SUFRAMA que é responsável hoje, o Polo Industrial de Manaus, por quase 90 mil empregos diretos e indiretos, Isso. a principal fonte de economia do Estado e que vem passando por situações meio complicadas. A gente teve um aumento de arrecadação no ano passado, mas também houve uma redução no número de empregos. Quais suas metas, quais suas prioridades a partir de então? Já que o senhor tomou posse ontem e já está fazendo as reuniões, andando de um lado para o outro para resolver todas as pendências. É verdade, é uma pergunta muito interessante. Primeiramente, a nossa principal missão neste momento, o nosso objetivo é resgatar esse protagonismo que a SUFRAMA tem na nossa região e também dentro do nosso estado. A SUFRAMA ela é um projeto militar que foi criado no final da década de 60, justamente para diminuir as desigualdades regionais. E isso que aconteceu, principalmente nos últimos anos, foi fruto de uma própria estrutura que tinha, fruto das decisões econômicas e de crise que nós passamos, mas agora, com o novo governo, com o novo momento que nós temos, nós estamos buscando isso já. Nos últimos 40 dias estivemos junto com a equipe governamental fazendo essa transição e traçando metas para que a gente coloque a SUFRAMA dentro desse protagonismo que ela tem. Um modelo criado por militares, que já teve, o senhor é o terceiro militar que está à frente, no momento em que o governo, a presidência da República também tem militares e parte do primeiro escalão do governo também é formado por militares. Como que deve ser essa relação e de que forma essa relação de proximidade com o presidente pode beneficiar o Polo Industrial de Manaus? Bem, primeiramente, uma das características do militar e uma das vantagens, vamos colocar assim, competitiva que nós temos, é a gestão. E a gestão, ela tem dois vetores principais, é o planejamento e a fiscalização dele. Esse, eu diria assim, é o grande diferencial nesse sentido. Combinado com valores que nós temos, como lealdade, verdade, probidade, responsabilidade, é isso que nós queremos incutir nela. Com planejamento e melhorando a gestão, com certeza nós vamos melhorar a produtividade, que isso que nós vamos investir aqui no distrito, e também a competitividade. A produtividade dando melhores condições, aperfeiçoando a mão de obra, e a competitividade em toda a região, não só no estado do Amazonas, fazendo o quê? Melhorando a infraestrutura, e aperfeiçoando os incentivos que nós temos. Com isso, com certeza, e aliado a essa afinidade que nós temos com o governo, com colegas que nós temos lá, em todas as áreas do governo, na infraestrutura, na própria economia, a gente acredita que vamos dar uma celeridade a muitas dificuldades que nós temos e hoje estão entravando, são entraves ou barreiras que impedem novas empresas de virem para cá e com isso gerarmos novos empregos e renda. Agora, um dos setores do polo industrial que preocupa bastante é o polo de concentrados. Ano passado, a gente teve uma medida por parte da Presidência da República que mexeu bastante com o polo de concentrados, que foi igualar incentivos fiscais, na época que houve aquele aumento do combustível para resolver a questão com os caminhoneiros, a greve que acabou parando o Brasil. Isso gera preocupação das pessoas que trabalham nesse setor, que produz bastante, e também nos que têm a ideia, a perspectiva de voltar a trabalhar ou iniciar. Existe alguma possibilidade de reversão dessa medida e, de repente, de voltar a ter a competitividade que se tinha antes, para que outras empresas não possam sair do Amazonas por conta disso?
Essa é uma pergunta muito interessante, né? É um dos objetivos que nós temos agora a curto prazo. Vamos buscar conversar com toda a liderança desse segmento, né? Tem algumas especificidades nos incentivos dessa área, né? E o governo, no último ano, deu um tratamento diferenciado. Eu creio que nós vamos ter que sentar com esse segmento, fazermos alguma autocrítica nesse sentido e buscarmos uma solução em conjunto com a nossa liderança econômica. Além do polo industrial de Manaus, para até conseguir ver alternativas para melhorar a nossa situação, existe algum outro setor que pode haver uma parceria, alguma coisa que já foi pensada? Porque a sua nomeação demorou, mas já era esperada, então já havia uma perspectiva de que fosse o senhor mesmo que assumisse esse cargo. Então já deu para planejar, para pensar em alguma outra coisa que possa nos ajudar a não ser tão dependentes desse modelo, ou pelo menos dar segurança de que ele vai permanecer? Olha, em primeiro lugar, essa pergunta ela é fantástica. São, vamos colocar assim, duas situações. A primeira é nós fortalecermos este modelo, porque esse modelo ela é a sobrevivência que nós temos. Nós temos que, primeiramente, a nossa floresta está de pé graças a esse modelo, né? E isso projeta poder em função do meio ambiente, da ocupação. Hoje, simplesmente, 3%, né? 97% da nossa floresta está aí. Esse é um ponto, né? A outra parte, bem, de que forma nós vamos manter esse modelo de pé? Primeira coisa, quebrando algumas barreiras e amarras que nós temos. Por exemplo, hoje o grande desafio que nós temos é trazermos o PPB para cá. Nos últimos 40 dias, desde quando o presidente tomou a decisão em torno do meu nome, fruto de um processo que teve em relação a isso, né, com o Ministério da Economia, entrevista com o ministro Paulo Guedes, entrevista com o secretário da CPEC, que é a Secretaria Especial de Planejamento, Emprego, de Produtividade, Emprego e Competitividade. Estamos buscando mecanismos, porque isso existe toda uma regulação para isso, de quebrarmos várias amarras do PPB e trazê-lo para Manaus. Quando nós trazermos o PPB para Manaus, com isso, nós vamos dar celeridade ao processo de implantação de produtos e trazermos novos negócios para cá. É dessa maneira que a gente vai melhorar o modelo. Isso é uma coisa. Agora, por outro lado, que é um outro ponto que não tem, ele está correlato conosco, ele anda paralelo, e isso a população e os empresários não podem fazer confusão, é que existe um segmento da população hoje, né, da nossa sociedade organizada, que está indignada, vamos colocar dessa maneira, que até agora, desde do início da criação desse modelo, nós não tivemos, assim, por parte dos nossos governantes, de lideranças, isso é uma meia-culpa que eu tenho certeza que eles estão fazendo, um planejamento para criar outros mecanismos, né, outras matrizes econômicas, aproveitando o nosso modelo. O nosso modelo é uma coisa, ele vai permanecer aí. Agora, nós temos também que aproveitar. Então, eu tenho participado de conversas, venho também desse grupo de pessoas que estão buscando outras matrizes econômicas. O que nós queremos fazer à frente da SUFRAMA? Sermos parceiros desse segmento da sociedade na busca dessas alternativas, porque, por exemplo, a SUFRAMA, ela trabalha, um dos nossos objetivos está lá, é o turismo, é desenvolver o comércio. Se nós conseguirmos manter, como você acabou de falar, né, hoje a SUFRAMA corresponde aí 70% a 75% da economia do estado do Amazonas. Se nós conseguirmos fazermos uma parceria com esse segmento e dobrarmos essa economia nos próximos, vamos colocar assim, 15, 20 anos, né, nós estamos o quê? Gerando novos empregos, gerando novas oportunidades. Então, nos colocamos na SUFRAMA à disposição desse segmento da sociedade para juntos construirmos um estado do Amazonas mais pujante, porque tem coisas, por exemplo, como o turismo, que eu acabei de falar, que a Amazônia é só aqui. Por exemplo, piscicultura. Podemos desenvolver através da SUFRAMA? Claro, porque nós temos aí o nosso distrito agropecuário. Podemos desenvolver o polo digital? Ele é extremamente importante para nós, porque ele vai dar a oportunidade de nós verticalizarmos os nossos meios de produção. E é justamente isso que nós queremos ser parceiro. E todos esses objetivos, esses segmentos que eu estou colocando para você, né, a sociedade civil está organizada, indo nessa direção, que também são
mecanismos, são objetivos que nós temos, que nós achamos e acreditamos que nós possamos cooperar para isso. E fazendo dessa maneira, a gente só gera mais emprego, trazemos mais empresas para cá, para a nossa região, e é isso que nós queremos para melhorar a qualidade de vida, o IDH da nossa população. O senhor é amazonense, nasceu no bairro da Cachoeirinha, foi criado no bairro de Alvorada, certo? É verdade. E viveu, assim como os amazonenses, a expectativa toda da construção da BR-319. Uma das suas formações, inclusive, era de logística, e a logística seria algo que facilitaria muito a equação de produção do polo industrial de Manaus, né? Conseguir levar os produtos de uma forma mais fácil, sair daqui e até trazer os insumos que chegam Sim. aqui no nosso estado. Nesse primeiro anúncio das obras, ficou de fora a BR-319. Com essa proximidade com o governo federal, existia a possibilidade de, estando à frente da SUFRAMA, tentar agilizar, facilitar com que essas coisas possam, os entraves que impedem que a BR saia, possam sair desse campo burocrático? Porque agora, recentemente, nessa semana passada, teve o anúncio de construção de BR, de rodovia, no estado do Pará. E aqui para o Amazonas, será que a gente consegue tirar essa 319 dos sonhos? Que coisa, que pergunta espetacular. Muito bom para que a gente possa esclarecer assim todas as pessoas e principalmente o segmento produtivo e empresarial do nosso estado. Primeiramente, a BR-319, ela faz parte desse nosso projeto militar de integração e a consecução dela, ou seja, a finalização, o asfaltamento por completo da BR, ela é um objetivo, sempre foi um objetivo estratégico do Exército Brasileiro e também da nossa população, porque ela permite a ligação do estado do Amazonas e o estado de Roraima com o restante do país. No nosso caso, à frente da SUFRAMA, ela vai melhorar o quê? A consecução dela, ela vai melhorar simplesmente a produtividade, vai diminuir o nosso custo e com isso aumenta a nossa competitividade. E aí, para não criar expectativa e deixar esse tema muito bem claro para todo o nosso... a nossa população em geral. Este ano, fruto de restrição orçamentária e prioridade, o governo decidiu priorizar o término da BR-163, que ela é vital para o escoamento da nossa produção na parte central do Brasil. Ponto. E no caso da BR, o que foi colocado? Tendo em vista algumas liberações ambientais que estavam em curso disso, e ano passado, na hora que estava sendo realizada a transição, foi verificado isso, então decidiu-se priorizar a 163, porém, agora, ao longo desse ano, o que está acontecendo? Está havendo essa liberação com relação à parte do meio ambiente, de todas as restrições que ela tinha, esse planejamento está sendo, vamos colocar assim, colocado em andamento para que, assim que termine, o objetivo do Ministério da Infraestrutura é terminar a 163, entregar em dezembro. É um objetivo estratégico que eles têm. E, ano que vem, simplesmente alocar todos os recursos, foco e prioridade para a consecução da BR-319. E essa mensagem foi passada pelo ministro, pelo governo, né? Porque os recursos realmente eles são, é um cobertor curto, então a prioridade do governo é 163 agora, porém a BR não está parada nessa parte de, vamos colocar assim, na consecução do trabalho de engenharia que vai dar a liberação para a realização dela, e ano que vem, com certeza, no final do ano já deve começar os trabalhos, e ano que vem nós vamos ter o foco do governo nessa direção, foi isso que foi passado para a nossa bancada há 2 semanas pelo ministro da Infraestrutura, e ontem nós conversamos tanto com o governador do estado e com o prefeito caminhando nessa direção. E o que nós pudermos fazer para acelerar esse processo, nós estamos totalmente conectados nessa direção. Muito obrigada por sua participação no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente e sucesso aí na gestão. Muito obrigado a você, Adriane, e a todos os seus telespectadores. Para mim é uma satisfação muito grande. Gostaria de retornar aqui ao seu programa e colocar a SUFRAMA à disposição dos seus telespectadores para que a gente possa sempre ter essa interlocução franca e direta. Muito obrigado. Fique à vontade. Recebi hoje o Alfredo Menezes, que é o superintendente, o novo superintendente da SUFRAMA. E agora a gente vai mudar de assunto porque os moradores do município de Iranduba e Manacapuru voltaram a ficar sem energia na noite de ontem. O Fred Rocha está ao vivo, vai trazer informações sobre esse assunto. Fred, muito bom dia para você. A concessionária teve que adotar uma emergência para restabelecer a energia nos hospitais, pelo menos, né?
Adriane, muito bom dia a você, bom dia a todos. Sim, uma emergência. A Eletrobras Amazonas teve que acionar a ilha termoelétrica de Iranduba para que os hospitais, as delegacias, os órgãos públicos, tanto de Iranduba quanto de Manacapuru, pudessem ter a energia elétrica restabelecida. Vale lembrar que na quinta-feira da semana passada, uma tentativa de furto de um cabo subaquático que fica às margens do Rio Negro deixou tanto Manacapuru quanto Iranduba, as cidades sem o abastecimento de energia elétrica. A Eletrobras, então, a partir daquele momento, deu início à operação para fazer a manutenção desse cabo, só que ele é importado e também esse trabalho exige bastante tempo. Na semana passada foi feita apenas uma manutenção provisória, já vista que isso vai levar mais tempo. E aí ontem houve um curto-circuito e mais uma vez essas cidades ficaram sem energia elétrica. A situação bastante difícil, inclusive a Eletrobras chamou a atenção para este furto, o quanto ele é perigoso para os próprios suspeitos que foram lá tentar furtar esse cabo subaquático por conta da tensão elétrica é muito grande. Então, numa tentativa dessa, inclusive essas pessoas podem morrer por conta do que se tem ali, né? É um perigo muito grande, inclusive esse cabo subaquático, ele fica, como eu disse, nas margens do Rio Negro, no local de difícil acesso, justamente para afastar essa possibilidade. Mas alguém soube da existência e premeditou tudo aquilo, foi tentar furtar, acabou não conseguindo e ainda de quebra danificou este cabo subaquático. Como já foi dito também, é um trabalho que vai durar mais tempo, já que é importado, para chegar aqui demoraria muito. Então, o trabalho da Eletrobras Amazonas é conseguir nos próximos dias restabelecer a energia de forma geral, sem que haja essa interrupção. Ontem, um curto-circuito por conta do problema ocasionou isso aí, né? Durante esse processo, esse trabalho realizado pela Eletrobras Amazonas, podem acontecer realmente essas situações, já que isso não estava previsto. A Eletrobras não registrou recentemente algo similar que pudesse, inclusive, pegar como parâmetro para fazer essa manutenção, né? Um furto de cabo subaquático, eu acho que é algo até novo por aqui. E aí a concessionária está tentando, na verdade, lidar com essa situação difícil. Difícil mesmo, tá? A situação lá dos moradores de Iranduba e Manacapuru sem o abastecimento de energia elétrica. E aí não dá nem para dizer um prazo que eles vão ficar sem esta energia. Por enquanto, a Eletrobras diz que está trabalhando para reparar esse problema que foi ocasionado aí por conta desses suspeitos que, inclusive, nem foram identificados ainda. Ou seja, aquelas pessoas que tentaram furtar os cabos subaquáticos ainda na semana passada. É provável, Fred, que até essas pessoas que tentaram roubar estejam sem energia elétrica, né? Estejam sofrendo todo esse transtorno. E agora é algo que não deveria de forma alguma acontecer, deixa a população nessa situação. E quem tentou roubar ainda poderia ter morrido, porque a gente está falando de energia elétrica, né? Muito obrigada pelas informações. E uma denúncia anônima levou policiais da Força Tática a apreenderem 15 quilos de drogas. O entorpecente estava escondido no porão de uma lancha que vinha do município de Tefé. Foi por meio de uma denúncia anônima que os policiais militares da Força Tática conseguiram apreender 15 quilos de entorpecentes. De acordo com informações, o homem não identificado despachou a mala dele com todo esse material em uma embarcação que saiu do município de Tefé com destino à capital amazonense. Feita a abordagem lá na embarcação, foi solicitado o apoio do Canil para que nos apoiasse nessa revista, onde foi localizado uma mala de cor preta com 15 tabletes de entorpecente. Naquele momento, o proprietário dessa mala ali não foi identificado. O comandante da embarcação foi conduzido até o primeiro DIP para prestar esclarecimentos e cedeu, inclusive, as imagens da embarcação, onde demonstrou aí que um indivíduo apenas colocou essa mala naquela lancha, né, mas não embarcou. Após tomar posse das imagens, a polícia identificou o suspeito como Francisco de Lima Viana. O material apreendido foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia para procedimentos cabíveis. O inquérito policial foi aberto para investigar se há envolvimento de outras pessoas e, principalmente, saber quem receberia esse material aqui no Porto de Manaus.
E uma operação da Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal e a Secretaria de Fazenda do Amazonas, apreendeu 60 quilos de joias e mais de R$40 mil. Cerca de 60 quilos de joias apreendidos, R$40 mil em espécie também apreendidos e um suspeito conduzido até a delegacia. Entre essas joias, várias de ouro e também diamantes. Esse foi o resultado de uma operação que tem o intuito de inibir e de combater a comercialização ilegal de ouro aqui na capital e também no estado do Amazonas. Essa operação envolveu a alfândega do Porto de Manaus e também a Secretaria de Fazenda, além da Polícia Federal. Esses alvos eles foram escolhidos depois de uma pesquisa extensa aí da equipe de repressão ao contrabando e descaminho da alfândega do Porto de Manaus. E o resultado foi a apreensão dessa quantidade expressiva aí de ouro, né, em forma de joias e alguns diamantes e dinheiro em espécie. Uma mercadoria que não estava sendo comercializada de forma legal. O que acontece com toda essa joia que foi apreendida? E neste primeiro momento, ela está sob custódia da Caixa Econômica Federal e a Receita, no caso a equipe da alfândega, está continuando os trabalhos de apuração. Constatado realmente os ilícitos, no caso a falta de qualquer documento legal em relação a essa comercialização e esse recebimento desse material, a pena, no caso administrativa, é o perdimento da mercadoria, né? Essa mercadoria é perdida e dada uma destinação legal. E fora, nesse caso, tem possíveis crimes envolvendo essa questão, eles serão apurados, né, pela autoridade competente, no caso a polícia, né? Isso prossegue, esse trabalho prossegue, né? Agora, delegado, foram justamente esses crimes, né, que ainda seguem em investigação, que acabaram solicitando a presença da Polícia Federal nessa operação. Sim, constatada o possível indício, né, as indicações de que as irregularidades elas provêm de uma ação, né, delituosa aí. Foi chamada, nesse caso, foi chamada a Polícia Federal, que é competente para apuração, principalmente para a questão do ouro, né? A questão de envolver na mercadoria o ouro, que tem certos controles, pode advir de talvez até de garimpo ilegal e outras situações em que há uma apuração a ser feita aí que não cabe à alfândega, né? A alfândega se detém ali a questão tributária e a irregularidade, né, em relação à comercialização das mercadorias. Quantos estabelecimentos comerciais foram fiscalizados? Foram diversos estabelecimentos e que foram feitos. A Receita Federal chegou a esses estabelecimentos através desse levantamento, né? E o êxito foi num determinado estabelecimento já que estava mapeado, né? Agora, delegado, em um desses estabelecimentos houve um suspeito que foi inclusive conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos. As investigações devem continuar para, de repente, identificar outros suspeitos, outros proprietários que estejam cometendo essas irregularidades? Sim, a equipe da alfândega, a equipe da Receita Federal continua trabalhando no levantamento de dados. E em relação às consequências, aos reflexos dessa questão na parte policial, criminal, fica por conta da Polícia Federal. E um homem foi morto durante uma troca de tiros em frente a uma casa de show no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, uma disputa pelo tráfico de drogas teria motivado o crime. Wander da Silva Nascimento, de 29 anos, foi apresentado aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Um outro preso está vindo para cá, é Carlos Kennedy Dantas, de 25 anos. Ele levou um tiro na perna depois que a quadrilha acabou trocando tiros com a polícia. Os policiais receberam informação de que o Wander e o Carlos e outras duas pessoas participaram da execução de uma pessoa na frente de uma casa noturna na zona oeste aqui da cidade de Manaus. Inclusive, uma pessoa que acabou morrendo é o Starlone da Silva Santos, de 27 anos, foi identificado, e o outro foi uma tentativa de homicídio, por enquanto, já que esse outro está internado na UTI do Hospital Pronto Socorro 28 de agosto. Essa pessoa foi identificada, é Luiz Felipe de Souza. Delegado, a polícia já sabe a motivação desse assassinato? A motivação é tráfico de droga, né? Eles são uma guerra entre facções que estão se degladiando para tentar
rever locais para venda de droga, então há uma guerra constante entre eles e acabou, mais uma vez, motivando um homicídio, uma tentativa de homicídio que na frente de uma casa de forró, nessa madrugada da segunda-feira. O que o Wander fala sobre a participação dele nessa quadrilha, nesse crime? Ele conta que ele deve a um traficante, né, e o traficante teria ligado para ele e teria pedido a ele para participar desse homicídio. E ele, como tem esse débito com esse traficante, acabou aceitando a proposta e estava dirigindo o veículo no momento da execução. Então, a participação dele deixaria ele limpo com o traficante? Exatamente. Seria uma forma de pagar o que ele deve ao traficante. E aí, baseado nisso, ele aceitou a proposta e acabou indo nessa empreitada criminosa. O veículo em que ele se encontrava, um veículo roubado, né? Já identificamos o proprietário do veículo, confirmamos que ele fez um BO de roubo do carro, a placa estava clonada. E eles, de posse desse veículo, achando que a polícia militar agiu de forma precisa, assim que foi acionada, foi até o local, conseguiu visualizar o carro, fizeram a abordagem, 2 deles ainda conseguiram fugir, mas felizmente conseguiram prender 2, um deles foi baleado e encontra-se internado no 28 de agosto. A vítima, o Stallone, então, tinha passagem pela polícia, delegado? Sim, uma delas a que faleceu, já tinha passagem pela polícia, né? E mais uma vez a gente se depara aí com o tráfico de droga encabeçando a maioria desses homicídios que acontecem na capital amazonense. Qual é o próximo passo dessa investigação? Identificar os outros 2 que conseguiram fugir, né, e pedir a prisão preventiva deles. O que vai acontecer com ele agora, com o suspeito? Ele será encaminhado à justiça, hoje será encaminhado à audiência de custódia e posteriormente, dependendo do que acontecer, ficará à disposição da justiça. E uma mulher de 57 anos e o filho dela foram mortos a tiros em um beco no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul da capital. Os assassinos armados e encapuzados fizeram ainda uma terceira vítima que foi socorrida a tempo. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira, por volta das 9h30 da manhã, aqui no Beco São Geraldo, na colônia Oliveira Machado, zona sul da cidade. As informações, pelo menos as informações preliminares, são de que 3 homens encapuzados e armados invadiram uma casa e cometeram um duplo assassinato e a tentativa de um terceiro assassinato. A primeira vítima foi o Márcio Nunes Silva, de 36 anos, que foi morto na frente da casa dele com 4 tiros. Logo em seguida, a mãe dele, Eliana Nunes Olímpio, de 57 anos, foi morta com 5 tiros no banheiro da casa. O outro filho de dona Eliana também foi atingido, mas ele foi socorrido e encaminhado para o serviço de pronto atendimento da Zona Sul. A polícia esteve no local, ainda não sabe do motivo ou da motivação por trás deste crime e nem tem informações sobre quem seriam esses executores. A polícia também não tem informações ainda sobre o veículo utilizado pelos 3 criminosos encapuzados que vieram aqui e fugiram em um carro. Esse crime segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E na noite de ontem, 50 passageiros foram feitos reféns durante um assalto ao ônibus da linha 036. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer os detalhes sobre esse assunto para a gente. O Fred tem as informações atualizadas. Alguém ficou ferido? Como foi que esse assalto acabou? Adriane, sim, uma estudante de 18 anos ficou ferida, ela levou uma coronhada na boca com uma arma caseira. Segundo as informações das próprias vítimas, 2 suspeitos entraram no coletivo ali na Vila Marinho, na Compensa, zona oeste da cidade de Manaus. A princípio, se passaram por passageiros, foram para os fundos do coletivo e lá ficaram observando o momento exato até que eles decidiram anunciar o assalto. Já em uma outra zona da cidade, quando o ônibus estava no conjunto Senador João Bosco, na zona norte aqui da cidade de Manaus. E ao anunciar o assalto, a dupla saiu recolhendo os aparelhos celulares. Inclusive, a jovem que acabou agredida, ela se recusou a entregar esse aparelho porque ela pensou que a dupla não estivesse armada. Foi quando, então, um dos suspeitos acabou sacando a arma e desferiu essa coronhada. Ela ficou com um ferimento na boca não muito grave. A partir disso,
Também os suspeitos levaram a renda do coletivo, cerca de R$300. Depois fugiram, não foram vistos. A polícia ainda foi acionada, mas não conseguiu encontrar a dupla. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Esse é mais um assalto coletivo aqui na cidade de Manaus, dentre tantos outros que nós temos noticiado frequentemente aqui no Manhã no Ar. Infelizmente, né, Fred? Muito obrigada pelas informações. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e na volta tem o quadro Lição de Casa. A gente também tem os preparativos da Unidos Alvorada para o Carnaval desse ano. Isso e muito mais você acompanha daqui a pouquinho, então não saia daí que eu volto já já.